Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando neste instante a comunidade em oração. A comunidade em oração reúne-se diariamente de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. E é uma live oferecida pela Igreja Assembleia de Deus Rio, situada na rua Campo de São Cristóvão, 338, bairro Imperial de São Cristóvão, Rio de Janeiro. Você, meu amigo, minha amiga, que está recebendo a notificação que nós estamos ao vivo, você é o nosso convidado, nossa convidada a participar conosco deste momento de comunhão com Deus, deste momento de reflexão na palavra do Senhor, deste momento de oração intercessória pelas nossas causas impossíveis. Vamos orar para nós iniciarmos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos até a Tua presença neste instante, Senhor, para Te agradecermos, inicialmente pelo dom da vida, pela salvação em Cristo Jesus e por tudo aquilo que Tu nos proporcionaste realizar neste dia. Pedimos a Tua bênção sobre as famílias dos irmãos e irmãs que estão conectados conosco, aqueles que haverão de se conectar ao longo dessa live e os outros que receberão essa live por compartilhamento. Que possa visitá-los, socorrê-los, ó Pai, responder às suas dúvidas e, acima de tudo, meu Deus, permanecer com o Teu Espírito Santo habitando nesses lares, ó Pai, a fim de que a Tua paz, a fim de que a alegria, a fim de que a plenitude da vida seja real no lar de cada um desses irmãos e irmãs. E agora, Senhor, invocamos a presença e a direção do Teu Espírito Santo, para que nós possamos fazer aquilo que é do Teu agrado, aquilo que nós precisamos ouvir, que Tu fales aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos estar refletindo no Salmo 132, que é um salmo profético, né? O Salmo 132 é um salmo messiânico, porque ele envolve uma promessa feita a Davi, mas uma promessa que se aplica e que permanece até os dias de hoje, né? O cumprimento dessa promessa permanece até o dia de hoje, porque aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador já o têm como seu Rei, né? Como aquele que habita e que governa a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, enfim. Todas as nossas ações são governadas por esse Deus maravilhoso, amém? Vamos iniciar a nossa reflexão de hoje fazendo a leitura do Salmo 132. Diz assim a palavra do Senhor: Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó: Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata e encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono, se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar. Também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono, pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada.
Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os teus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a porção da sua palavra lida e que será refletida neste momento em nome de Jesus. Este salmo, ele se refere ao desejo de Davi de construir o templo. Davi tinha um desejo tremendo de construir o templo. Quando Davi subiu ao trono, construiu um formoso palácio, mas ele vivia preocupado porque a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus entre o seu povo, estava em uma tenda. Você pode conferir no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 17, e no segundo livro de Samuel, capítulo 7, de 1 a 17. Vou repetir, 2 Samuel 6, 17 e 2 Samuel 7, de 1 a 17, para você conferir isso que nós estamos falando. Claro e evidente que o rei Davi ficou preocupado, e ele ficou tão preocupado que ele não pôde dormir até que ele conseguiu emendar a situação e começou a planejar o templo no que se alojaria a arca. Devemos viver, irmãos, aí a gente pode extrair para nós, né? Um exemplo, nós devemos viver o bastante perto de Deus, para que não descansemos até que se cumpra sua vontade através de nós. Que palavra, né? Da mesma forma como o rei Davi, ele sentia a necessidade de construir um templo, um local para abrigar a Arca da Aliança. Por quê? Porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo. E o rei não se contentava em estar num palácio e a arca sendo guardada numa tenda. Por isso, ele faz um propósito, né? E ele começou a planejar o templo no que se alojaria a arca. Sabe, irmãos, isso é importante para nós. Eu não sei como é que está a sua relação com Deus, eu não sei como é que está o seu dia a dia na comunidade de fé onde você congrega, mas eu quero dizer a você que quanto mais próximo de Deus nós vivermos, com certeza nós vamos ver a vontade de Deus acontecendo através da nossa vida. É só nós nos dedicarmos ao Senhor, né? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Então essa promessa, né, nos versículos 11 e 12 desse salmo, a gente percebe que tem uma promessa de que os descendentes do rei Davi se sentariam no trono para sempre. Aí você vai lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo de 8 até o 29. Leia, para você guardar isso, né? Essa promessa tinha duas partes. Essa promessa está dividida em duas partes. Primeiro, os descendentes do rei governariam perpetuamente sobre Israel enquanto eles seguissem a Deus. Olha a condição, né? Enquanto eles seguissem a Deus, a dinastia de Davi estaria preservada. Segundo, a linha real de Davi nunca terminaria, ou nunca se acabaria. Deu para entender? Então, Deus prometeu isso a Davi. Deus honrou a preocupação de Davi. E outra coisa, não se esqueça, Deus tinha um projeto em andamento. O projeto de Deus está em pleno andamento através da vida de Davi. Eu pergunto a você, meu irmão, pergunto a você, minha irmã, será que o projeto de Deus está em andamento através da sua vida?
O que é que você tem feito? O que é que nós temos feito para que possamos sentir essa presença de Deus na nossa vida e essa forma como Deus nos conduz e faz com que nós venhamos a produzir frutos dignos, né? Frutos permanentes, trazendo pessoas à sua presença. Então, a primeira parte era uma condição, na medida que os reis obedecessem a Deus e guardassem o pacto e o testemunho que ele os ensinou. Então, de acordo com esse processo, a dinastia do rei continuaria. E a segunda parte da promessa era incondicional e se cumpriu na pessoa de quem? Quem é que responde aí, irmã Rani? Aonde é que se cumpre essa segunda parte dessa promessa nesse salmo? É uma promessa incondicional. Ela vai se cumprir na pessoa de quem? De Jesus Cristo, um descendente do rei Davi, que reinará para sempre. Versículo 17 e 18 diz assim: farei brotar de novo o poder do rei Davi, ou do rei, né? Se refere a um dos seus descendentes. Por isso que Mateus, ao escrever o seu evangelho, ele inicia fazendo o quê? A apresentação do cidadão Jesus, que é o cumprimento da palavra profética. E o cumprimento dessa palavra está em Isaías também, né? Aliás, essa promessa está em Isaías, essa promessa também está no Salmo. Salmo 132, versículos 17 e 18. E a gente vai corroborar isso aí aonde? Mateus 1, versículo 17. Quando nós vermos na genealogia, né, a descendência de Davi, nós vamos encontrar Jesus presente. Ou seja, é um salmo messiânico, é um salmo profético, porque ele faz toda essa volta, fala da descendência de Davi, mas vai terminar na pessoa de Jesus. Deus cumpre a sua palavra, amém, irmãos? Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. Nós não podemos de maneira nenhuma duvidar dessa autoridade que Deus tem, desse poder que Deus tem para realizar o seu projeto, para usar homens e mulheres, né, na consecução desse projeto. O poder e a majestade e a glória do Messias durarão para sempre. Olha só. O Messias, ele viveu, né, e marcou a história. A história da humanidade é dividida em antes e depois de Cristo. E até hoje a igreja está presente no mundo, sinalizando o reino de Deus, pregando a salvação e trazendo cada dia mais e mais pessoas. Hoje a igreja se acha sob ameaças de perseguição, né? Mas nunca, ao longo da história, desde que a igreja se firmou lá em Pentecostes, né? Cumprimento da promessa de Jesus aos seus discípulos, né? A igreja sofre perseguição, mas nunca o inimigo conseguiu destruir a igreja. Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, como povo de Deus, como raça eleita, como participantes desse sacerdócio real e universal, irmãos e irmãs, nós precisamos orar pela igreja, nós precisamos orar, entrar realmente no propósito para que o povo de Deus saia vencedor nessa batalha contra o mal. O inimigo está tentando, está se unindo, está reunindo com padres, com pastores, está tentando dissimular as suas reais intenções em relação à igreja. Mas o povo de Deus tem que ficar atento, ligado em oração, para que nós não sejamos confundidos, para que nós não sejamos iludidos, para que nós nos mantenhamos firmes,
assim como o rei Davi ficou firme, ele não conseguia dormir. Eu imagino quantas vigílias ele não passou em oração, pedindo a direção de Deus. É assim que nós devemos fazer, é assim que nós precisamos nos relacionar com Deus, para que nós possamos perceber não só a presença de Deus, mas a ação transformadora de Deus, a ação que vai transformar a história do Brasil, a história da América Latina, fazendo com que o Brasil se torne um farol, né? Um farol que vai refletir, que vai sinalizar a direção para todos os povos. Nós somos e seremos o grande celeiro, não só de alimentos para o mundo, mas de missionários também, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar. Nós temos aqui o nosso livro de oração. Nós precisamos orar, meus irmãos. Eu peço que você guarde esse nome. Leônidas. Leônidas. Guarde esse nome. Leônidas Valente do Couto Neto. Ele está com um problema sério de saúde. Ele está acometido de uma doença, aquela doença que todo mundo tem medo, né? E a dele já está enraizando. Ele não foi operado, ele ficou de ser operado na terça-feira, mas os médicos acharam por bem não operá-lo, porque, segundo os médicos, ele teria que amputar o braço. Ele teria que amputar o braço, tal o tamanho do nódulo que se instalou próximo às axilas dele. E segundo os médicos, essa doença já enraizou e já está afetando o coração. Então vamos orar pelo Leônidas. Leônidas é um homem de coração duro, ele ainda não é salvo por Jesus, a irmã dele já é de Jesus, e a irmã dele tem orado e tem pedido para nós estarmos orando, para que Deus consiga, para que Deus possa salvar a alma dele, porque o corpo já está comprometido. Só um milagre pode salvar a vida do Leônidas, mas que ele tenha lucidez para aceitar a Jesus Cristo e salvar a sua alma. Por isso nós vamos orar neste momento, especificamente pela vida do Leônidas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu és o Deus rico em misericórdia, Senhor. E no Evangelho, a Tua Palavra nos mostra que Jesus curou muitas pessoas. Muitas pessoas foram curadas por Jesus. Leprosos, cegos, pessoas com hemorragias, até mortos foram ressuscitados por Jesus. E a Bíblia, ela não diz que essas pessoas pertenciam à família de Jesus. Haviam estrangeiros, haviam pessoas estranhas ao meio onde Jesus habitava. Mas o que importava para Jesus no momento da cura era o testemunho, era a transformação que essas pessoas sofreriam ao receber o milagre. Por isso, Senhor, nós te apresentamos o Leônidas, ó Pai. Segundo a sua irmã, ele é relutante, ele fica relutando em aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Talvez agora, meu Deus, no vale da sombra, no vale da morte, ele possa ter o seu pensamento, o seu coração quebrantado e a sua mente possa se voltar para ti, meu Deus, para que tu possas socorrer não só a ele, levando salvação a ele, mas a todos da sua casa. Nós sabemos que ele já está passando privações por conta da falta de trabalho. Ele não tem como trabalhar. E a família está passando por grandes privações. Meu Deus, socorre o Leônidas, socorre a Graça, socorre suas filhas, ó Pai. Não permite, meu Deus, que o mal se agrave, mas se tiver que se agravar, meu Deus, dá a oportunidade para que o Leônidas possa salvar pelo menos a sua alma, para que ele se volte para ti, meu Deus. E juntamente com o Leônidas, nós te apresentamos todos os nomes, ó Pai. Todos os nomes que estão aqui no nosso caderno de oração,
que clamam por saúde, por restauração da saúde, aqueles que estão se recuperando de cirurgias, ó Pai, aqueles que estão, Senhor, já há algum tempo aguardando o milagre, Senhor. Nós citamos aqui o pastor Misael Pio. Em nome de Jesus, visita o teu servo, meu Deus. Retira ele daquela cadeira de rodas, ó Pai. Restaura o movimento daquele homem, a firmeza nos seus músculos, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Entra com a tua providência, meu Deus, e restaura a boa saúde daqueles que clamam por saúde nessa noite. Entra com a tua providência, meu Deus, e restaura a liberdade daqueles que clamam por libertação. Libertação dos vícios, libertação, meu Deus, de certos hábitos que não te agradam, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, entra com a tua providência nas causas impossíveis, as causas que estão na justiça, que estão paradas, estão paralisadas por falta de empenho de advogados ou do próprio juiz, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, entra com poder, com autoridade, na liberação dos recursos que estão retidos, ó Pai. Famílias estão passando por momentos difíceis em função da retenção desses recursos. E nós te pedimos em nome de Jesus, meu Deus. Entre com poder, quebranta os corações, para que haja liberação, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos cantar juntos o hino da vitória, Senhor. Por isso nós te entregamos estes pedidos em nome de Jesus. E agora nós te apresentamos o Brasil, Senhor. O Brasil que passa por esse momento de grande expectativa, que é o momento da realização do segundo turno das eleições presidenciais. E nós te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, tu possas, ó Pai, entrar com a tua providência, para que não haja fraudes, para que não haja, Senhor, a privação da liberdade das pessoas, para que não haja, Senhor, indução ao voto, venda de votos, todo espectro de corrupção seja repreendido em nome de Jesus, meu Deus. Que a justiça seja feita e que aqueles que merecem, meu Deus, possam vencer essa eleição. Aqueles que estão verdadeiramente comprometidos com a verdade, aqueles que estão verdadeiramente preocupados com o bem-estar do povo, aqueles que verdadeiramente estão a serviço, Senhor, do teu reino, em defesa da vida, da liberdade, da família, dos valores patrióticos, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Toma o Brasil sob teus cuidados e dá vitória ao teu povo, em nome de Jesus. Toma a tua igreja, Senhor, que é a grande guardiã de oração deste povo. Todas as matizes denominacionais, ó Pai. Todos os pastores, os líderes, os bispos, os sacerdotes, ó Pai. Os apóstolos, Senhor, missionários, evangelistas, tanto homens quanto mulheres, ó Pai. Tu possas usá-los com ousadia, com a autoridade do teu Espírito Santo, para que eles possam ministrar, animar o povo, orientar o povo, clamar a Ti. Tu és o Deus da justiça, nada foge ao Teu controle. Por isso nós Te entregamos, ó Pai, a família pastoral, principalmente, Senhor, a família daqueles que sofrem com problemas na sua casa. Os pastores precisam ter, Senhor, e Tu sabes, ó Pai, eles precisam ter tranquilidade para conduzir seus rebanhos, ó Pai. Os pastores precisam de paz. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, não permite que o inimigo venha tripudiar sobre a vida, sobre a família, sobre os filhos, ó Pai. Não, meu Deus. Repreende toda cilada, toda armadilha do inimigo para desestabilizar os líderes da Tua casa, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, fazendo a oração que Ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a maravilhosa comunhão do Espírito Santo seja convosco hoje, permaneça para sempre. Todos digam amém. Louvado seja o nome do Senhor. Até amanhã, meus irmãos. Amanhã às 18 horas, nós aguardamos você aqui na comunidade em oração. Shalom Adonai. Até amanhã. Irmão Osvaldo, um abraço.